Neste vídeo, 3 advertências ao cristão. O texto foi escrito pelo pastor Jeremias do Couto e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na edição 1094 do ano de 1978. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Romanos 12:12. Dentre os principais aconselhamentos do apóstolo Paulo aos cristãos residentes em Roma, os que mencionamos acima são considerados basilares para aqueles que desejam viver vitoriosamente. São ensinos que se complementam e dão ao crente maior segurança para enfrentar as realidades do cotidiano, mesmo as mais difíceis. O provérbio "A esperança é a última que morre", um dos mais conhecidos, retrata a estrutura do ser humano que, nos momentos adversos, quando parece não haver mais recursos para atingir o seu objetivo, ainda consegue recobrar o ânimo e buscar novas soluções. Todavia, a autêntica esperança somente o cristão pode possuí-la, pois trata-se de uma das 3 virtudes teologais. 1. Que ultrapassam as limitações humanas, penetrando no âmbito da divindade, e nessa esperança que somos admoestados a alegrarmos-nos. A esperança caracterizadora da vida dos incrédulos visa apenas alcançar lucros imediatos, traduzidos em riquezas, conforto, melhores níveis intelectuais, fama e etc. Eles se esquecem de que existe uma eternidade para a qual deveriam estar preparados. São como aquele jovem que, interrogado sobre os seus propósitos, pensou unicamente nos bens materiais, esquecendo-se da vida além túmulo. E depois? Perguntaram-lhe. Surpreendido, não soube responder, pois a morte não estava em seus planos. Outros professam até o nome de Cristo, mas são crentes nominais, não arraigados na profundidade das Escrituras. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, disse Paulo. A esperança do verdadeiro cristão situa-se em plano mais elevado, olhando sobretudo para a vida eterna prometida por Deus aos que lhe forem fiéis. Por essa razão, o apóstolo das gentes pôde afirmar: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso significa que, se vivemos, o Senhor é a nossa esperança e garantia diante dos embates a que estamos sujeitos. Porém, se morrermos, não temeremos, pois esta esperança nos conduzirá aos braços do Pai, onde estaremos eternamente seguros. Alegrando-nos, então, nesta esperança, teremos condição de cumprir a segunda determinação: sede pacientes na tribulação. Os discípulos de Cristo foram avisados de que no mundo teriam também tribulações. Esta afirmativa abrange a todos os filhos de Deus, desde os cristãos primitivos até os crentes da atualidade. As páginas históricas da Igreja estão marcadas pelas aflições e até pelo martírio. Quantos tiveram seus corpos dilacerados pelos leões nas famosas arenas de Roma? Quantos foram queimados vivos, colocados ao redor de palácios como luminárias para satisfazer o sadismo dos imperadores? No entanto, a esperança produziu-lhes paciência suficiente para enfrentar aquelas perseguições, em virtude de estarem conscientes de que a morte lhes serviria apenas como veículo para transportá-los à glória de Deus. Hoje, muitos de nós se acovardam e não se posicionam
como autênticos cristãos, cujos objetivos devem sobrepujar a todos os interesses terrenos. Ao contrário, ante as mais leves tribulações vislumbradas no horizonte, desmoronam-se e acabam desesperados. Por outro lado, reconhecemos que, humanamente, é-nos impossível suportar as provações e os constantes ataques do inimigo, tentando minar as nossas bases espirituais. Entretanto, lembremos-nos, ao nosso lado está aquele que disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ademais, possuímos as mais poderosas armas destruidoras das fortalezas satânicas. Aprendamos com Jó, que sofrendo as maiores agruras e desprezado pela própria esposa, teve a sua esperança renovada ao afirmar: "Eu sei que o meu Redentor vive." Finalmente, a oração constitui-se em fator preponderante para que as demais advertências sejam observadas na prática. Muitos fracassam exatamente porque não se dão bem ao costume de perseverar na oração. Infelizmente, a grande maioria não valoriza esses cultos realizados semanalmente pelas igrejas. Normalmente são as reuniões menos frequentadas. Convenhamos, porém, que não se ora somente nos templos. O ensino de Paulo, baseado no exemplo de Cristo, de quem se considerou imitador, é de uma clareza meridiana: orai sem cessar. Os que oram pouco estão sujeitos aos fracassos, pois a sua comunhão com Deus fica afetada. Martinho Lutero disse certa ocasião: "Tenho tanta coisa para fazer hoje que passei as 3 primeiras horas do dia em oração." Finney descreve a oração perseverante como a que prevalece. Saibamos, portanto, nos exercitar na oração para que a nossa esperança se renove a cada dia, as tribulações sejam vencidas e haja uma visão mais nobre e santa das realidades espirituais. Jeremias do Couto, Jornal Mensageiro da Paz, 1978. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.